Buenos dias para você, meu querido aluno do oitavo. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre o imperialismo, mais especificamente a aula 15. É uma aula longa, né, como vocês puderam ver, e a partir da página 151, a gente tem um texto sobre o etnocentrismo. E uma coisa importante de ser comentada aqui, né? Um dos pretextos que os europeus deram para colonizar a África, principalmente, foi o pretexto de que a África não era civilizada, né? Que eles precisavam levar a civilização. Partindo do pressuposto que na Europa havia mais civilização porque eles desenvolveram tecnologia científica. Então você pega um princípio do iluminismo, que é o princípio de que a tecnologia e a ciência vai libertar a humanidade das suas próprias opressões, né, das suas próprias ignorâncias, e praticamente perverte essa ideologia numa ideia de que o europeu era mais avançado que o resto do mundo, e que isso dava licença para o europeu colonizar e devastar milhares de culturas africanas e asiáticas com o pretexto de estar levando tecnologia industrial, né? E por que eu falo que é um pretexto? Porque sim, era possível ter uma coexistência entre a cultura desses locais e essa tecnologia? Era. Por que isso foi um pretexto? Porque, de certa maneira, eles não levaram só tecnologia industrial, eles levaram devastamento para a África, levaram miséria absoluta, uma coisa que não existia anteriormente. As sociedades africanas eram muito diversificadas e até as mais tribais viviam de subsistência, ou seja, todos os membros da sociedade produziam para si mesmos. Então havia uma produção, uma preocupação de se produzir para todo mundo, né? No capitalismo, principalmente nesse capitalismo do século XIX, a preocupação não é produzir para as pessoas que vivem na África, e sim para exportar. Então eles vão levar o imperialismo europeu na África com esse pretexto de produzir para exportação, que isso ia trazer tecnologia e inovação para esses países. Por fim, eles descobrem que, né, e acabou sendo relatado de fato, que o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro, que foi um dos objetivos desse imperialismo, segundo os próprios europeus, né, não foi só um pretexto para os europeus ocuparem esses territórios e causarem também, fazerem a barbárie nesses territórios, em nome da tecnologia. Isso acende uma discussão muito grande dentro da ciência, porque na época os cientistas eles acreditavam mesmo que a humanidade era dividida em raças e não que nós somos uma raça só, né? Começa por aí, a gente é uma raça humana, começa aí. Isso é uma coisa que, quando eu falo que eu me refiro às pessoas que são racistas, são pessoas que mantêm esse pensamento aí antigo do século XIX, de que a humanidade é dividida em várias raças e que cada uma tem as suas características, né? Então, eles diziam que o europeu, que o branco, tinha mais tendência para a ciência, era mais intelectual, enquanto o negro fazia mais trabalho manual, e os semitas, que são judeus, praticamente havia a ideia de eliminá-los da face da terra, né? Então, o antissemitismo contra os judeus começa desde aí, tá? E, obviamente, o racismo com esses povos africanos, com esse pretexto de não, a gente reconhece as qualidades dos negros, mas a gente tem que impor a dominação dos brancos sobre os negros, porque, diferente dos negros, os brancos são civilizados. Gente, não sou eu que penso assim, tá? Eu tô passando pra vocês o pensamento da época, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia do que foi o pensamento racista dessa época. E havia uma linha da ciência que realmente acreditava em tudo isso, né? Por isso que a ciência, em muitos quesitos, ela é questionável, realmente, mas pra gente questionar a ciência, a gente precisa superar aquela teoria com mais ciência, né? O que acontece é que o darwinismo social, esse movimento dos cientistas, né, de simplesmente quererem pôr os brancos como salvadores da humanidade, como civilizados, e o resto da humanidade como não civilizados, né? Foi, na verdade, um pretexto científico para o racismo, que foi derrubado já facilmente, inclusive recentemente, por todas as ciências humanas, né? Todos os cientistas que estudam seres humanos derrubaram essas teses, falando: é incabível pensar que a humanidade é dividida em raças, sendo que a humanidade é uma raça só. O que realmente a gente tem que entender é que o racismo, ele existe. As raças divididas por etnias não, mas o racismo existe, né? E olha que coisa maluca, né?
uma ideia que não é verdadeira deu origem para um tipo de sentimento verdadeiro e ação social verdadeira. Ou seja, ao perigo de uma ideia falsa, de uma ideia mentirosa, que é a ideia de superioridade dos brancos sobre o resto das outras etnias. Olha a atrocidade que uma ideia falsa se tornou na sua prática, né? E é por isso que a gente que é de humanas, a gente é obrigado a debater sobre racismo, sobre machismo, sobre ideias falsas criadas em cima de indivíduos que foram pretexto para as maiores atrocidades aí ao longo da história. Então, literalmente, a xenofobia ou como está escrito aqui na apostila de vocês, o etnocentrismo, é a ideia de que todo mundo deveria agir como os brancos, né? Que todas as outras etnias deveriam se espelhar nos brancos na sua maneira de agir. E todas as suas culturas que fossem diferenciadas das culturas brancas europeias deveriam ser exterminadas como culturas selvagens ou culturas que não eram modernas e voltadas para a tecnologia e inovação da Revolução Industrial. Gente, isso significa que tradições antiguíssimas, costumes e pensamentos antigos foram muito perseguidos com o pretexto de que eles precisavam se modernizar. É interessante isso, né? Os europeus, eles tinham toda essa tecnologia, mas não eram capazes de ver o nível de racismo e desorientação que eles estavam diante dessas concepções de que existe uma cultura superior, uma cultura que deve ser dominante e as culturas que devem ser exterminadas. Infelizmente, esse tipo de pensamento se desdobra até hoje de várias maneiras, inclusive até na maneira religiosa, como a própria apostila de vocês aponta. A religião foi o maior pretexto que os europeus usaram para colonizar a maioria dos outros povos do mundo, né? Então, os indígenas na América, os africanos, né? E também os asiáticos, aí no caso da China, eles foram povos que foram demonizados, que foram bestializados, ou seja, elementos primordiais da sua cultura foram tratados como coisas de selvagem, né? Porém, é interessante pensar que na concepção desses povos, selvageria era o que os europeus estavam fazendo. Gente, isso aqui é civilização, gente? Isso aqui é civilização? Mutilar as pessoas porque elas não bateram a meta do trabalho delas, um trabalho que muitas vezes era forçado. E quando eu digo que era forçado, é que eram pessoas que viviam um estilo de vida completamente diferente, de subsistência, de plantar e colher para si mesmos, né? E que vão passar a trabalhar para os europeus, vão fazer agora parte dos trabalhadores assalariados e que vão sofrer essas mutilações quando eles não conseguem atingir determinadas metas, né? Então a sociedade industrial, ela tem muitos defeitos. Um dos defeitos mais graves da sociedade industrial, principalmente na África, foi a violência que eles usaram com armamento, com pressão social, com dominação, com mutilação e com miséria. A miséria de todas as violências da Revolução Industrial, sem dúvida, é uma das piores, uma das que mais perdura, né? Perduram até hoje. As pessoas acham normal São Paulo ter 25 mil pessoas comendo lixo, vivendo na rua, sendo que não é normal. Nós somos seres humanos, gente. Seres humanos que estão falhando com a nossa própria espécie, né? Porque a gente está explorando a nossa própria espécie. Então essa lógica de exploração selvagem, ela não pode ser fantasiada de uma lógica de evolução científica, tecnológica. Então, para quem é cientista de humanas, fica muito claro que não dá para eu disfarçar o que aconteceu na África, falando, mas pelo menos levaram tecnologia de indústria para lá. Pelo menos os africanos agora passaram a ter mais impacto mundial e na indústria. Eles passaram a ter contato com produtos de outros países que eram mais restritos anteriormente. Gente, isso não é nenhum pretexto para a barbárie que aconteceu ali na África. Principalmente no Reino do Congo, como eu mostrei para vocês, que haviam essas mutilações aí, assim, a rodo, constantemente. Então, uma das marcas da sociedade industrial, como disse o Karl Marx, que a gente estudou nas aulas anteriores, o próprio marxismo, né, é a miséria gerada. São três grandes violências que essa Revolução Industrial e essa segunda Revolução Industrial, no caso, e esse imperialismo fez. O primeiro é transformar os nativos das terras africanas e asiáticas como se fossem estrangeiros do seu próprio território.
Então, chineses e africanos passaram a ser tratados como pessoas estrangeiras dentro de suas próprias casas. E como que eu digo isso? O seu próprio idioma passou a ser proibido e perseguido. A sua própria cultura passou a ser proibida e perseguida. Seu estilo de vida, sua maneira de sustentar-se econômica passou a ser perseguida. E a partir de então, os africanos e asiáticos passaram a ter que falar inglês, francês, italiano, forçadamente. Passaram a ter que ser cristãos, forçadamente. Passaram a ter que trabalhar nas indústrias para fazer exportação, forçadamente. Então é muito diferente você trabalhar para uma subsistência de uma tribo, de você trabalhar para exportar. Em um caso, você tem que produzir para sua tribo. No outro, você tem que produzir para o mundo inteiro. E se você não produzir, é esse o resultado que você vai ter. Pesada essas fotos, né, galera? E aí, fazendo uma leitura rapidamente de como a dominação imperialista na África e na Ásia aconteceram após a Conferência de Berlim. Então, a Argélia foi invadida pela França em 1908. O Congresso francês proibiu os argelinos que pudessem aprender a ler e escrever por considerar a educação da população local contrária aos seus interesses. Então, você tem que aprender outro idioma, mas na marra. Você não pode aprender a ler e escrever, né? Porque havia essa ordem capitalista, que até hoje existe, né? Que as pessoas dizem ser o correto, mas muitos estudiosos já desmembraram também essa ordem capitalista de pensamento, que é quem trabalha tem que ganhar menos do que quem faz um trabalho intelectual, né? Então, isso é uma lógica social horrível, que leva o ódio mútuo, né, dessas classes sociais, uma vez que o trabalhador que não tem acesso à universidade não compreende a ciência, não compreende muitas vezes como questionar essa ciência, e aí acredita em qualquer fake news, porque ele fala, pô, eu nunca tive acesso à universidade, por que eu tenho que ser obrigado a acreditar que aquele universitário está certo? Da mesma maneira que os intelectuais da sociedade acabam tendo um ódio de classe das pessoas, dos trabalhadores, porque eles não entendem esses eventos sociais. Fala a verdade, quantas pessoas que fizeram faculdade, que integraram a ciência, que conseguem entender de fato esse movimento anticientífico atual? Poucas, que muitas vezes estudam ciências humanas, e justamente por isso que entendem. Porque tem uma pensadora, que é a Esther Solano, que ela pesquisa muito esse fenômeno no Brasil, né? Das pessoas serem terraplanistas, antivacina, né? Ou seja, anticiência de maneira geral. E muitas vezes são pessoas que não se sentiram representadas cientificamente, não entenderam a comunidade científica, não se formaram em universidades públicas, que são grandes disseminadoras de ciência, né? E por isso não entendem como isso funciona. E também não se sentem parte disso, né? Então, falar, pra que eu tenho que acreditar no cientista? Eu posso acreditar no que eu quiser, né? Isso é um elemento da nossa pós-verdade. O que a gente chama de pós-verdade é quando as pessoas acreditam nas suas próprias verdades, né? Então, a ciência, ela não tá a fim de acreditar na sua própria verdade, né? Mas no século XIX, ela era muito isso. Porque no século XIX, a ciência acompanhava o pensamento dominante. Se o pensamento dominante era o pensamento branco, europeu, capitalista, a ciência tinha que produzir ideias acerca desse assunto. Tanto que os pensadores que produziam ideias críticas ao capitalismo foram perseguidos, como Karl Marx, como o Mikhail Bakunin, como o Frederick Engels e posteriormente muitos outros, tá? Então, até quem de tabela acabou sendo anticapitalista, como o Nikola Tesla, por exemplo. O Tesla queria transformar a energia elétrica numa energia limpa, ou seja, que não ocasionasse a destruição da natureza, e universal, ou seja, que todos tivessem acesso de graça. O que aconteceu com o Tesla? Quase morreu de fome, que foi perseguido, né? Por quê? A indústria elétrica é uma das indústrias mais poderosas do capitalismo, tá? Então, por isso que eu falo que qualquer pessoa que vinha com um pensamento que era diferente desses capitalistas era muito perseguida, mesmo sendo um grande cientista, como o Nikola Tesla, tá? O Nikola Tesla, um dos maiores nomes aí da história da física, tá, galera? Então, continuando, o Shade foi uma colônia da França. Na perspectiva dos interesses franceses da época, a região não despertava grande potencialidade de exploração econômica. Mas nem por isso a presença de dominação deixou de existir. Os franceses exploraram com rigor e violência o trabalho da população local.
estimular a produção de algodão, tá? Que é esse país fica bem no centro da África, aqui, ó. Como vocês podem ver, tá, galera? Ó, bem aqui no centrinho da África, tá? Então, quer dizer, no centro não, né? Seria no centro barra norte ali da África, né? Agora, bem no centro da África, a gente tem o Congo, hoje República Democrática do Congo. Foi considerado domínio pessoal do rei belga Leopoldo II durante décadas. O rei foi obrigado a ceder o controle da região do governo belga quando vieram a público notícias de práticas de mutilação, assassinato, torturas e outras atrocidades contra a população congolesa, que foi submetida a uma rigorosa exploração econômica por meio da extração de cobre, diamante, ferro, borracha e produtos agrícolas. Gente, é isso, vocês estão vendo? A África não é pobre, pelo contrário, a África foi o alicerce da riqueza dos europeus. Essa exploração da África que tornou esses países hoje ditos desenvolvidos, né? E esse problema que eles causaram na África, em algumas regiões, perduram até hoje. Eles perduram até hoje. Por quê? Porque não foram resolvidos. Os europeus simplesmente falaram, beleza, a gente não vai mais explorar esse país, mas não fizeram nada para resolver os problemas que eles deixaram ali. Não direcionaram nenhum tipo de verba, nenhum tipo de ajuda econômica para eles superarem as contradições econômicas que ficaram